Inclusive, é muito interessante quando eu conheci a questão da trilha Bunny que vocês trabalham, é um produto extremamente exclusivo e que faz total diferença na vida de corporações e de empresas. E aí eu acho que a gente precisa entender um pouquinho mais como é que ele pode ajudar essas pessoas. Então, para começar, eu queria entender como é que a trilha Bunny influencia a forma como os líderes lidam com os desafios empresariais e a gestão das suas equipes. Ô, Gabi, a minha grande inquietação quando eu pensava em gestão e quando eu pensava, como você disse, numa coisa exclusiva, veio muito do pós-pandemia, porque o próprio conceito Bunny veio pós-pandemia, né? Então a pandemia ela mudou as relações de trabalho de maneira significativa. É só você olhar. Eu tive na semana passada num parceiro nosso, né, que é um super parceiro, e durante a visita no escritório, que é a Swile, que trabalha com benefícios flexíveis, é uma multinacional francesa que está no país e que está empreendendo uma transformação nisso para a gestão de pessoas. E as meninas me diziam, olha, Fábio, o escritório é híbrido hoje. Né? Se a gente pensasse isso 5 anos atrás, essa realidade era muito pouco comum. Quais são os desafios, por exemplo, de você gerenciar equipes em ambientes remotos? Então, isso, por exemplo, é uma coisa muito nova que surgiu. Então, se a gente pega o conceito Bunny, que diz que o mundo se tornou ou se revelou, porque eu não entendo o que é se tornar, eu entendo que a pandemia ela transformou muitas coisas, mas ela revelou tantas outras. Então, imagine o seguinte: a gente tem um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, vamos trazer isso para o corporativo. Como é que eu preparo líderes para entender, para lidar com a fragilidade? Gerando uma estrutura de qualificação constante para ele e para as suas equipes. Então, de cara, a gente vai precisar entender quais são as fragilidades desse empresário, desse líder e de suas equipes e atuar na causa raiz. O que é que a gente consegue ver nas empresas? Você vai indo. Você vai como um grande apagador de incêndio. As bombas vão chegando e você vai ali resolvendo uma coisa, o incêndio vai acontecendo e você vai meio que aprendendo sem a estrutura adequada. E veja, quando eu falo de aprender, eu não falo do tradicional, de você ir para a academia, apesar de eu recomendar que você vá para a academia, que você faça formações. Eu passei 3 dias agora, no último final de semana, estudando e interagindo com áreas de conhecimento completamente diferentes da minha, porque essa fragilidade do mundo pede que a gente atue em outras frentes, ou que minimamente esteja preparado. Então, eu estava ouvindo o ministro do empreendedorismo, eu estava ouvindo o ministro da Fazenda, eu estava ouvindo profissionais da área de gestão de crise. Mas, Fabiola, você lida com isso no dia a dia? Não, ainda não. Mas nenhum de nós está isento de uma crise e você sabe disso muito melhor do que eu. Pode falar disso para mim daqui a pouco. Como a gente cuidar da nossa imagem numa crise, né? Como é que isso vai ser fortalecido? Se você pensa na ansiedade, a gente carrega 2 títulos horríveis, de ansiedade e depressão. O país da gente é primeiro e segundo lugar de ansiedade e depressão no mundo. Essas são as nossas estatísticas. Então, como é que eu trabalho isso? Porque o meu jovem hoje, o meu colaborador de 20 a 30 anos está inserido nessa faixa. Então, quais são, por exemplo, as estratégias de gestão que eu implemento? Como é que eu trato a saúde mental? Como é que eu me vinculo a parceiros e profissionais para isso? Uma área, uma metodologia que faça você diagnosticar e atuar nisso é diferenciada. Então, observe que, acima de tudo, a trilha ela é cirúrgica. A gente para de atuar de maneira generalista para atuar de maneira especializada. A não linearidade é uma coisa encantadora para mim, porque ela fala de planejamento e de execução, o Nzinho. Eu vivi uma geração, enquanto executiva, que a gente fazia planejamento para 5, 10, 20 anos. É impossível você conceber um planejamento hoje. O que é que você vai fazer daqui a 10 anos? É muito louco, porque você não consegue mais ter isso nas mãos. A gente tinha uma moeda com o mesmo valor, a gente tinha um cenário econômico com a mesma carinha, né? Então, muitas empresas fazem o quê com planejamento? Até pela fragilidade do começo. Ou não planejam, ou planejam e não executam, ou não acompanham a execução daquilo que foi planejado. Então, quando a gente leva, de novo, conhecimento e ferramenta para você ter isso, onde é que isso vai bater? Qual é o impacto disso? O resultado. Porque, acima de tudo, a gente tem que entender que a trilha está pensada para os líderes para que eles tenham resultados sustentáveis, perenes, competitivos e que eles entendam efetivamente que o seu negócio não é marketing. O seu negócio são as suas pessoas que fazem a sua estratégia de marketing acontecer.
né? O Com negócio certeza. da Soal que eu dei o exemplo aqui, porque foi a minha visita na quinta, não é o negócio, não é o benefício, são as pessoas que vão fazer isso acontecer. Então, e fechando com o I de incompreensível. Você atua com marketing. Entra em empresas que têm problemas de comunicação? 100%. 100%. Eu Pronto. acho que todas as É empresas têm algum exatamente. tipo de problema de comunicação. A gente foi num cliente que é uma empresa de comunicação. Foi muito legal o depoimento dela. E uma grande empresa, né? Um dos maiores veículos de comunicação do país. Que ela diz assim: vixe, a gente é aqui uma empresa de comunicação e o que mais tem é problema de comunicação. Então, quando a gente fala sobre isso, a gente vai apoiar líderes para que ele compreenda qual é a estrutura de comunicação adequada, qual é a frequência da comunicação, com que tipo de estilo de liderança ele tem que, com qual estilo ele tem que se posicionar frente à situação e frente a pessoas diferentes. Então, a trilha vai preparar o líder para liderar no mundo bunny, para entender essas nuances. Então, assim, mas eu fiz formação em liderança, eu atuo como líder há não sei quantos anos, eu preciso disso. O mundo mudou de 2020 para cá. Então a gente precisa, né? Aliás, eu sou, naturalmente, por ser educadora, uma defensora de que enquanto a gente respirar, a gente vai aprender.